Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Olá, boa tarde a todos, Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Hoje, irmão, nós vamos entrar no tema, sobre David Leonardo, David o pastor David Leonardo, né? O pastor Leonardo. Ele é um humorista igual ao pastor Paulo Duarte. Irmão, esses homens estão matando a letra. O pastor Leonardo está terrível o que estão ensinando as próprias ovelhas. Aqui, irmão, na história de Samuel, você vai pegar a história de Samuel, 1 Samuel, tá? Você vai pegar a história de 1 Samuel e vai ler tudo, tá? Do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, até terminar a história do sacerdote Eli, Veja a partir desse vídeo que eu vou mostrar para vocês, desse falso pastor anticristo, David Leonardo, que está com o espírito do anticristo, o espírito do erro. Isso não é para se brincar, porque esses líderes da teologia estão falando o que bem quer das escrituras da Bíblia, querendo ensinar a Deus, pervertendo, adulterando, acrescentando na Bíblia, tirando. Eles não estão respeitando mais a voz de Deus. E esse tema de David Leonardo é sobre qual a voz você deve ouvir. Só que esse mesmo... Uma palavra de Jesus sobre nós aqui. Esse é o tema. A voz que eu devo ouvir. Jesus que nunca param de martelar. Mensagem é sobre qual a voz você deve ouvir. Só que esses mesmos homens que ensinam isto, ele não ouve a voz de Deus. Porque no Apocalipse 22, 18 diz: não tire, não acrescente na Bíblia. E esses homens violam, não ouvem a voz de Deus. E ainda ensinam as ovelhas a não ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é isto aqui. A palavra que está aqui é a voz de Deus. Por isso, irmão, que eu fico indignado. Como é que eu vou ficar calmo? Porque ficar calmo, relaxado, à vontade, isso não é coisa de cristão. Os verdadeiros cristãos, eles vão para a guerra, para o combate contra esses líderes que não ouvem a voz de Deus, tá? Veja a partir desse vídeo o que esse pastor ele fala, irmão. Me acompanhe. Daqui a pouco nós voltamos. Horrível. Porque Ana levou Samuel para uma casa emocionalmente destruída. Para uma casa totalmente, avassalada. Existe essa palavra? Ficou errado, né? Eli é um fracasso como sacerdote. Então, lembra do que eu acabei de falar para você de uma pesquisa, onde diz que quem está junto vira basicamente o reflexo? Então, vamos para a palavra. Samuel vai ser criado nessa casa, por esse pai. Logo, se Eli é um fracasso, Samuel será um... Que bom que você confia. Está dizendo o seguinte: esses meninos são ainda piores do que o pai.
Esses meninos são um fracasso dos pais, do pai. Logo, se o filho é um fracasso, eu já consigo entender que também tem problema no pai. Vou aqui. Pai, fracasso. Irmão, fracasso. Tudo fracasso. Logo, Samuel é um fracasso. Amém? Vamos terminar a palavra aqui? Não é porque deu muito ruim até aqui, irmão. Só tem pesquisa e uma realidade chocante. Aonde está a esperança disso tudo? Então você veja aí, irmão. Então você veja aí. Então eu estou falando aqui do mal que ele está ensinando as pessoas. Falando mal, este pastor David Leonardo, falando mal de Samuel, dizendo que Samuel também foi... Irmão, o que é isso? O que é isso? Vamos se acordar para ver o que estão pregando. Como eu falei para vocês, irmão, leiam a Bíblia, leia 1 Samuel até terminar a história de Eli, o sacerdote. Irmãos, os filhos de Eli, que eram sacerdote, você vai ler para você ver o que eu estou dizendo aqui escrito, tá? Os filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor, eles estavam rejeitando a oferta de Deus, o sacrifício, a oferta, que é o dízimo, né? A oferta, comida, sacrifício de animais que cozinhava para comer. Eles estavam debochando, zombando, desprezando a oferta do Senhor, os filhos de Eli, o sacerdote. Mas Samuel não tem nada a ver com essa história dos filhos de Eli. Vocês têm que entender, como diz aqui, nasce Samuel e é consagrado ao Senhor. Samuel foi consagrado ao Senhor. Samuel nasceu pronto para o certo. Foi escolhido como né, Samuel foi escolhido como profeta do Senhor. E esse pastor dizer que Samuel também foi errante, ele errou, ele também... Que história é essa, irmão? Que história é essa? Veja esse vídeo de novo, o outro, para você confirmar a outra parte que ele fala de Samuel. Veja, daqui a pouco nós voltamos. Samuel vai ser criado nessa casa, por esse pai. Logo, se Eli é um fracasso, Samuel será um... Que bom que você concorda. Bom, vamos tentar encontrar esperança aqui, pelo amor de Jesus, senão vai ficar pesada a palavra. O irmão só diz, eu saí de casa para ouvir dizer que vai dar ruim na minha vida, basicamente isso. Irmão, a Bíblia está dizendo o seguinte: esses meninos são ainda piores do que o pai. Esses meninos são um fracasso dos pais, do pai. Logo, se o filho é um fracasso, eu já consigo entender que também tem problema no pai. Então veja aí, irmão. Veja aí. Quer dizer, por causa dos filhos de Eli, por causa do sacerdote Eli, esse pastor ele culpa também Samuel. Que história é essa, irmão? Porque o pai erra, os filhos também vão errar. Que história é essa, irmão? Não é bem assim. Não é todos assim. Ele não pode culpar todos, que o pai erra, que os filhos também vão errar. Que você tem que... Se o filho erra, o pai também erra. Se o pai erra, o filho... Que história é essa, irmão? Que história é essa? Que história é essa que esse perverso está pregando?
porque isso é uma perversidade contra as Escrituras, a palavra de Deus. Então veja aí, está terrível o espírito dos anticristos, o espírito do erro que já estão nesses líderes e ainda faz com que as ovelhas blasfemem contra a palavra, contra a Bíblia. É triste. E a outra coisa, irmão, veja esse vídeo, daqui a pouco nós voltamos, tá? Então você veja aí, irmão. Então ele fala mal de todos. É de Samuel, é dos filhos de Eli, é dos sacerdotes, então ele empurra a culpa em todos. Que história é essa, irmão? Isso é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Você não vai encontrar na Bíblia que o pai erra e também os filhos vão errar. Você não vai encontrar na Bíblia, não, de maneira nenhuma. Davi, quando ele se posicionou, quando ele decidiu seguir a Deus, ele seguiu até o fim, firme, obediente a Deus. Não violou a lei de Deus, de idolatrar ídolo, de venerar a imagem. Davi foi segundo o coração de Deus. Davi morreu obediente, perfeito e santo. Então o que acontece? Salomão pecou porque não ouviu a Deus como Davi ouviu a Deus. Só que não foi todos os filhos de Davi que pecaram. Então não existe isso de dizer que o pai é errante, os filhos também vão errar, todos eles vão errar. Não, não existe isso. E não existe isso que o pai deixa a sua mulher, que os filhos também vão deixar, vão ser igual ao pai. Não existe isso em todos. Não, não é todos, não. Sabe, irmão, esse pastor com essa sabedoria humana que eles estudam lá fora para aplicar na pregação é o que faz blasfema contra a palavra de Deus. Então veja nesse vídeo que você viu aí. Veja nesse vídeo que você viu aí. E me acompanhe esse outro do que eu estou falando aqui. Me acompanhe. Então, como é que pode, irmão? Como é que pode? Como é que pode ele dizer que se o filho erra, também o pai ele é... Que história é essa, irmão? Que história é essa? Já pensou se isso vira moda? De você conhecer o pai através do filho, se o filho erra, o pai também é errante, é pecador. Que história é essa? Que história é essa, irmão? Hã? Que história é essa? Ou se o pai erra, os filhos também vão errar, todos eles. O que é isso, irmão? Existe a palavra chamada vírgula, tá, pastor Leonardo, David Leonardo? Vocês, pastores da teologia, existe a palavra chamada vírgula, vírgula. Nem todos são insensatos, não. Existe a palavra vírgula, tá? Então na Bíblia nós temos pais que erraram, pecaram contra Deus, mas nem todos os filhos foram igual ao pai. Que sabedoria louca, terrível, humana é essa desse pastor David Leonardo? São homens que não levam a sério. São homens que não levam a sério o juízo de Deus. Aí fico aí contando, pregando através de piada. As pessoas ficam rindo e ninguém leva a sério a nada. Ninguém leva a sério a nada. É terrível, é terrível. Isso não é para se ver, é normal. É normal o homem errar. Me desculpe, esses homens erram diariamente. Todas as pregações desses homens, eles acrescentam. E todos que viveram errante, imperfeitos, que não quiseram obedecer a Deus, morreram, perderam a salvação, não entraram na terra prometida. Tá triste, tá triste. A outra coisa, irmão, me acompanha aí. A outra coisa, me acompanha aí. O sacerdote ali, irmão, ele repreendeu seu filho. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. O profeta Eli, ele repreendeu seu filho, dizendo para os seus filhos que o que eles estavam fazendo estava errado.
que Deus não apoia o que eles estavam fazendo, porque Eli, ele soube, disseram para Eli, sobre os filhos dele. Então, Eli, ele repreendeu, preste bem atenção no que eu vou falar. Então Eli repreendeu, só que Eli, o profeta e os filhos de Eli, não quiseram ouvir o seu próprio pai, o sacerdote Eli. Então veja, irmão, veja que os filhos é que estavam dando errante, estava transgredindo a lei de Deus. Mas o pai, o sacerdote Eli, repreendeu seu filho. Mas preste atenção, eles continuaram, claro que eles continuaram, você vai ver aqui, eles continuaram a não obedecer tanto o pai, o sacerdote Eli, e tanto a Deus. Eles continuaram. Mas o Eli, irmão, ele não repreendeu da forma que tem que repreender. É botar eles em disciplina, tirar eles de ser sacerdotes, botar em disciplina. Entende? Tirar ele de ser sacerdote e botar em disciplina, para que eles não sejam mais sacerdotes até eles se arrependerem. Preste atenção. Então Eli, ele deixou, ficou à vontade. Eli ficou à vontade. E não mais repreendeu os filhos. Então é por isso que aqui você vai encontrar aqui dizendo assim, que Eli não repreendeu seu filho. Isso quer dizer que Eli não mais repreendeu seu filho. Ele ficou à vontade. E os filhos prejudicando o povo de Israel. Entende? Para que você não se confunda, né? Porque os ateus, os incrédulos, vai pegar e dizer assim, oxe, como pode? Aqui diz que Eli repreendeu e aqui diz que Eli não repreendeu. Então, a sabedoria que Deus dá é que Eli repreendeu, mas eles não quiseram ouvir Eli. E Eli ficou à vontade. Não mais repreendeu o filho, porque repreender, irmão, como fazia lá o povo de Israel, repreender, quando alguém não ouvia a Deus, era tirar do cargo de ser sacerdote e deixar em disciplina. Então Eli não fez isso, não repreendeu mais dessa forma. Deixou os filhos à vontade e ele também ficou à vontade. Então Eli, ele honrou mais os filhos, mais do que a Deus. Deixou os filhos à vontade e ele também ficou à vontade. Mas para honrar a Deus, você tem que disciplinar o seu filho, você tem que tirar eles do cargo de ser sacerdote. Mas Eli não fez isso. Ele honrou mais seus filhos, né, para engordar com sacrifício, se engordar com sacrifício. Então é isso que a Bíblia nos quer dizer para nós, tá? Então Eli não passou mais a repreender seus filhos, ficou à vontade. E é por isso que a Bíblia diz, os que vivem à vontade, é esses que os espíritos do erro vêm para enganar. Então, irmão, passando-se o tempo, né, vocês conhecem a história. Então chegou o momento de Deus falar com Samuel. Porque nesse tempo, era dificilmente Deus se revelar ao homem pela voz, se revelar ao homem. Né? Nesses tempos, aqui que está falando, que lá você vai ver, é dificilmente Deus falar com o homem de novo, como fazia no deserto lá atrás. Então chegou o momento, Deus escolheu Samuel. Então Samuel, ele revelou para Eli, foi coisa boa. Né? Ele falou que Deus, que eu esqueci aqui, né, irmão? Você vai lá e leia para ver as provas. Quem é que está mentindo? É a Bíblia ou esse David Leonardo? Claro que é o Leonardo, o mentiroso. Então, Samuel revelou, foi coisa boa para Eli. Então, o que acontece? Quando você lê aqui a morte de Eli, 1 Samuel 4, versículo 12. Então, Eli, ele julga o povo durante 40 anos. Então, Eli, ele ainda vive, mas ele vive obedecendo a Deus. Veja que aqui vai dizer que ele julgou o povo por 40 anos. Então, Eli, ele continuava julgando o povo, obedecendo a Deus.
Então, quando a Gwen vem e anuncia a Eli e diz assim: os seus filhos morreram e a arca da aliança foi levada. Irmão, Eli cai para trás e morre, né? Que Elias era já velho e seu corpo era pesado e quebra o pescoço. Escute. Mas ele só caiu para trás, Eli só caiu para trás, irmão. Não foi quando ele ouviu que seus filhos assim morreram, mas foi por causa que levaram a arca da aliança. Eli ficou preocupado foi com a arca da aliança, tanto Eli como o povo de Israel. Então veja que Eli nem não morreu, não caiu para trás porque seus filhos morreram. Veja, então você tem que ver aí que Eli, ele andou na presença de Deus. Mas por que Eli morreu? Porque Deus ele fez a profecia que não existiria mais velho, né, homem velho, na casa de Eli. Então por isso que Deus retirou o sacerdote Eli. Eli já era velho. Então por isso que Deus já tirou Eli. Mas aqui eu não vou dizer, ele foi para o céu, ele foi para o inferno, não. Só sei que eu vejo aqui coisa boa de Eli. Eli só foi morto, caiu para trás, né, do susto porque levaram a arca da aliança. Veja a preocupação de Eli, porque levaram a arca de Deus, né? Então, Eli morreu porque Deus disse que não existiria mais pessoas velhas para ficar ensinando ao povo, pessoa velha, 90 anos assim e tal, né, 90 anos, não existiria mais na casa de Eli. Só existiria que homens novos, né? Vamos supor 39, 40 assim, mais 90 anos ensinar o povo. Deus disse que não existiria mais na casa de Eli, Então por isso que Eli foi retirado, tá? Vamos dizer, foi descansar, né? Deus tirou Eli para descansar. Então você veja aqui, irmão, esses homens falando mal de Samuel, de todos, é terrível, isso é terrível. Isso é terrível, irmão, isso é muito terrível, tá? Então por isso que Jesus falou que ele não julga segundo a aparência. Se você está me tratando humildemente, eu vejo seu sorriso alegre, que você está me tratando tão bem, vejo a cara de anjo. Eu não julgo ninguém pela aparência. Eu vejo a palavra, se está pregando com verdade ou não. Entende, irmão? Então, é hora de se acordar. Não brinque com Apocalipse 22, 18. Quem zomba desse capítulo e versículo, virão pragas sobre vocês, mortes. Não brinque. Leve a sério a Bíblia e saia desses pastores que estão ensinando vocês errado, que estão acrescentando na Bíblia. Eles estão pegando, irmão, as histórias dos nossos irmãos, profetas e discípulos e apóstolos, estão bagunçando. Se acorde, tá? Se acorde. Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, que Deus mude o coração de vocês. Porque enquanto a casa rebelde, cabe Deus tratar com elas. O meu dever é repreendê-la e manifestar a verdade. Deus faz o resto, tá? Fique, irmão, com essa linda canção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conheci certa vez um homem que é Senhor dos céus e da terra, dos mares e dos montes, das flores da noite de luar. É Ele quem forma o sol e as luzes, vem regando os lírios do campo, comanda o vento
das angústias, mostrou-me a saída. Mudou o meu nome escrevendo no livro da vida. Tive a paz que eu preciso, sem seu amor não posso viver. O seu amor é virtude, é poder, é coberto de glória. Eu fui andar triste a sofrer, acreditei, não vou mais perder. Seu amor, seu olhar é tudo, seu nome é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sucesso. Sucesso aberto. Todo o Brasil. É Ele quem forma o sol e a chuva, vem regando os lírios do campo. Comanda o vento e o cântaro dos pássaros tão lindo, que me ensinou a sentir o amor das angústias, mostrou-me a saída. Mudou o meu nome escrevendo no livro da vida. Ele é a paz que eu preciso ter, sem seu amor não posso viver. O seu povo é virtude, é poder, é coberto de glória. Eu fui andar triste a sofrer, acreditei, não vou mais perder. Seu amor, seu olhar é tão puro e meio. Seu nome é Jesus. Ele é a paz que eu preciso ter, sem seu amor não posso viver. O seu povo é virtude, é poder, é coberto de glória. Eu fui andar triste a sofrer, acreditei, não vou mais perder. Seu amor, seu olhar é tão cheio de luz, tão puro e lindo. Seu nome é Jesus.